Paz, igreja, boa noite. Tudo bem com vocês? Amém. Se não tá, vai ficar, amém? Glória a Deus. Deus é bom, creio que Deus tem grandes coisas para ministrar aos nossos corações essa noite, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 8. Glória a Deus. Falou em Apocalipse, um já tem até frio na barriga, né? Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Glória a Deus, vamos ler juntos? A palavra do Senhor diz o seguinte: E o anjo da igreja em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Abra o seu coração para o Senhor. Nossa semana se inicia hoje. E coloque diante do Senhor as suas expectativas, também as suas dificuldades. Peça ao Espírito Santo para falar com você essa noite, por meio da palavra dele. Se você, mesmo em meio a todo o mover, a presença de Deus, no momento da adoração e do louvor, você ainda não abriu o seu coração, abra o seu coração agora e peça: Espírito Santo, fala comigo essa noite, fala comigo na tua palavra, eu preciso ouvir a tua voz. Peça isso a ele. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui servindo a mesa, Senhor, para os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que de mim mesmo, Pai, no meu próprio intelecto, Senhor, eu não tenho nada a oferecer, Pai. Por isso eu lhe peço, Senhor, unge cada palavra, Senhor, com óleo e com fogo, Pai, cada pensamento, cada intenção do meu coração. Que não seja eu falando aqui, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo através de mim, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro para que o Senhor envie os teus anjos agora, Pai, posicionados, Senhor, durante a palavra, Senhor, anjos ministradores, ministrando a tua igreja durante a palavra, no pós a palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro repreendendo, cancelando agora toda a arma forjada contra as nossas vidas, contra aquilo que o Senhor preparou para essa noite, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, repreendo e amarro todo espírito de confusão. Em nome de Jesus, todo espírito de feitiçaria agora seja amarrado, em nome de Jesus Cristo, e que todo pensamento agora seja levado cativo em obediência à tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, pois o importante, Senhor, é que eu diminua para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça, e como diz a tua palavra, agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso, Senhor, age esta noite, vem, Senhor, manifestar a tua glória, vem manifestando a tua presença, Senhor, no nosso meio de forma intensa, Pai, vem marcando, ferindo os nossos corações, Senhor, com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, e eu declaro resistência zero ao Espírito Santo de Deus, e eu lhe peço, Pai, glorifica o teu nome mais uma vez esta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém. Glória a Deus, glória a Deus. A pastora falou ali atrás, depois eu que dou cajadada, né, que abri em Apocalipse, eu falei para ela, aprendi com você, né, pastora?
Fiz um curso com a pastora. Glória a Deus. Tenho aprendido muito com o pastor Davi, com a pastora Paula. Teve líderes que me formaram, que me acompanharam, mas muito da guerra, da batalha espiritual e de como orar e de como se posicionar dentro da batalha espiritual e principalmente de como usar a Bíblia dentro da batalha espiritual, eu aprendi vendo a pastora orar. E glória a Deus por isso. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, quando nós lemos o início do livro de Apocalipse, nós vemos que ali nós podemos encontrar uma revelação de Jesus Cristo, um pouco diferente, na verdade, do que nós encontramos no Evangelho, algumas características diferentes. Jesus ali, ele se apresenta como aquele que tem cabelos brancos como a neve, ele tem olhos de fogo, ele é aquele que da sua boca é uma espada de 2 gumes, ele tem um pés de bronze polido. E quando nós lemos o Evangelho, nós percebemos que as pessoas que andavam com Jesus não enxergavam ele, viam um homem ali com o olho pegando fogo, literalmente, amém? Amém ou não? Amém. Mas nós percebemos Jesus se revelando aqui para João, ali com uma face glorificada, com uma revelação mais profunda, uma revelação ali mais intensa. E é muito interessante que após isso acontecer, Jesus pede para que João escreva 7 cartas para qual ele iria distribuir e entregar nas igrejas que nós lemos aqui em Apocalipse, as 7 igrejas de Apocalipse. E o interessante é que quando nós começamos a estudar as 7 igrejas de Apocalipse, Jesus ele se apresenta a essas igrejas com uma característica específica. No começo do livro de Apocalipse, Jesus se apresenta por inteiro, só aquele que, com cabelos brancos, olhos de fogo, pés de bronze polido, mas só que parece que essa apresentação e essa revelação de Jesus, ela começa a se fragmentar dentro das 7 igrejas. Nós percebemos que Jesus se apresenta com uma porção de sua glória para cada uma das 7 igrejas do Apocalipse. Por exemplo, quando Jesus se apresenta, quando existe essa revelação de Jesus no começo do livro de Apocalipse, ele é aquele que anda entre os candelabros de ouro, 7 candelabros de ouro. E na igreja de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que anda em meio aos candelabros. Não diz, eu sou aquele que tem os olhos como chamas de fogo, pés de bronze polido. Ele só se apresenta com essa porção. Porque o confronto que havia sobre aquela igreja, e o que Jesus queria tratar sobre aquela igreja, ministrar sobre aquela igreja, estava totalmente relacionado com aquela porção da revelação de quem é Cristo. Tanto que Jesus se apresenta como aquele que anda em meio aos 7 candelabros de ouro, e Jesus diz para a igreja de Éfeso, se você não se arrepender e não voltar ao primeiro amor, eu vou tirar o candelabro do meio de vocês. Quando nós lemos na igreja de Tiatira também, Jesus então se apresenta diferente, ele fala, eu sou aquele que tem olhos e chamas de fogo e pés de bronze polido. Jesus está falando para essa igreja de Tiatira que eu quero, como se ele quisesse purificar aquela igreja, ele quisesse limpar aquela igreja, ele ia trazer um juízo sobre aqueles que se diziam profetas e não eram. No caso de Tiatira é muito característico o espírito de Jezabel, porque Jesus ele se revelou com uma porção, segundo uma medida que era necessária para que aquela igreja fosse preparada, para que aquela igreja fosse despertada, amadurecida, transformada. Jesus então em Laodiceia, a última das igrejas, ele se apresenta só como o amém. Assim diz o amém. O amém, aquele assim seja, mas também amém significa a verdade. Isto é verdade, isso é um fato. E aqui na igreja em Esmirna não é diferente, Jesus se apresenta apenas com uma característica da sua glória. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve isso, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Jesus se apresenta dessa forma para essa igreja, justamente dando a eles um código, uma chave, para que eles entendam que eles iriam passar por uma tribulação. E eles iriam enfrentar a morte. Muitos da igreja de Esmirna morreram por causa da perseguição. E ele estava falando, olha, vocês vão ser perseguidos demasiadamente. Mas eu sou aquele que venceu a morte. Eu sou aquele que foi morto e reviveu. Jesus ele se apresentou com uma porção de glória correspondente ao propósito daquela igreja e para aquela estação.
E quando nós começamos a entender isso, nós devemos trazer isso para a nossa vida pessoal. Entendemos que cada fase, cada estação da nossa vida, existe uma revelação da parte de Deus que precisa ser renovada, descoberta por nós, para que nós venhamos caminhar debaixo da sua graça e do seu poder, e cumprirmos aquilo que o Senhor espera de nós em cada estação. Ou seja, a sua revelação da estação passada te trouxe até aqui. E glória a Deus por isso, mas você precisa hoje renovar a sua revelação. Você precisa hoje buscar mais de Deus. Você precisa hoje prosseguir em conhecer a Jesus Cristo. Porque os meus problemas no começo da minha conversão são diferentes dos meus problemas hoje. Teve fases da minha vida, por exemplo, quando eu me converti, minha primeira experiência com Deus, eu me senti abraçado. Senti o Espírito Santo me abraçando e um amor muito grande. Mas teve estações da minha vida que eu não precisava de um abraço, eu precisava de um cajado na minha canela mesmo, entendeu? Mas eu precisei buscar e me abrir para ouvir e receber a mensagem da qual Jesus tem para mim em cada estação específica. Porque existem estações que é top, é tranquilo, é amor, é bênção, é vitória, é glória, é mover, é anjo. Mas tem estações que é deserto, que é prova, que é luta. E você precisa então mergulhar numa revelação diferente em Cristo, não descartando a outra, mas ela sendo construída na sua história e na sua vida, para que você seja mudado e transformado à imagem dele, segundo a palavra e pelo Espírito. Amém? Juntamente com isso, quando nós analisamos as cartas das 7 igrejas, nós percebemos que era uma mensagem muito específica para cada igreja, mas também nós podemos trazer um estudo profético das 7 igrejas, nas eras da igreja ao longo da história, e percebemos que essa mensagem então se renova ainda mais, mas também nós podemos trazer cada mensagem para o nosso dia a dia e para a nossa vida pessoal. Essas mensagens elas carregam algo contemporâneo para nós hoje. E a carta à igreja de Esmina carrega uma mensagem muito específica que Deus tem para mim e para você nesses dias, nessa estação, amém? Glória a Deus. Como eu disse, Esmina foi uma igreja muito pressionada pela perseguição. Claro que toda a igreja do primeiro século, ela sofreu a perseguição de forma muito acentuada, mas Deus usou isso para que a igreja expandisse, para que a igreja avançasse, porque por incrível que pareça, a perseguição, na verdade, ela foi um fator de impulsionamento da igreja. A igreja cresceu, a igreja se expandiu, muito mais após a perseguição, que foi após a morte do diácono Estevão. A igreja começou a ser demasiadamente perseguida, então a igreja se expandiu muito. Mas já vendo essa perseguição, é como se Jesus ele desse um tempero a mais, um adendo à igreja de Esmina, dizendo: vocês vão passar por uma tribulação muito grande, por uma dificuldade muito grande. É como se Jesus dissesse: vocês serão mais perseguidos do que os outros em alguns aspectos. Tanto que nós, quando estudamos a história de Esmina, nós encontramos um bispo, chamado bispo Policarpo. E algo sobrenatural acontece com esse homem. Segundo alguns historiadores, ele foi discípulo do apóstolo João. E os historiadores relatam que esse homem ele foi preso e ele foi mergulhado num óleo quente para ser morto. Só que na hora que ele é mergulhado, ele é tirado para a glória de Deus. Nada aconteceu com aquele homem. Historiadores que nem eram cristãos relatam isso. Você pode pesquisar, você pode encontrar isso. Eles relatam desse homem que foi mergulhado, tirado ali, né? Acho que será que é daí que vem o da mirra ardente, né? Do louvor, deve ser, né? Mas nada aconteceu com esse homem. Daí, pela revolta, eles feriram esse homem com uma lâmina para que então ele viesse a morrer, vendo que o óleo quente não o matou. Amém? Esse homem, ele era da igreja de Esmina, e Jesus disse: muitos de vocês terão encontros com a morte, muitos de vocês irão passar por provações que te levarão até perder a vida, mas não tenha medo,
eu venci a morte, eu vivi, eu revivi. Jesus diz para essa igreja: vocês passarão por uma tribulação de 10 dias, muitos de vocês passarão e não serão livres dela. É uma mensagem dura, é uma mensagem difícil. Imagine, você vai entrar no seu quarto para orar e você pensa: pô, Jesus vai falar que vai cair um saldo na minha conta, Jesus vai dar uma estratégia de negócio, algo sobrenatural vai acontecer. Mas Jesus, imagine, ele entra ali no seu quarto e fala para você: você vai passar por uma tribulação de 10 dias. 10 dias em que você até passará a correr risco de vida, de tamanha provação que essa será. Não foi algo difícil de ouvir. E uma das coisas que nós devemos entender com isso é que existem lutas e algumas batalhas nas nossas vidas que nós não seremos poupados de passar por elas. Existem lutas, existem dificuldades que nós não seremos poupados. Nós vamos passar por determinadas dificuldades, nós vamos passar por determinadas lutas, mas assim como Esmina teve que ter um foco naquele que venceu a morte, nós temos que ter um foco naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Em João 16:33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. No final de cada dificuldade ou trajetória, se permanecemos nele, teremos um futuro glorioso. A nossa recompensa está nele, a nossa esperança é ele. É nele que nós esperamos. O profeta Zacarias diz que eu seja cativo, mas cativo da esperança. Eu espero algo maior. Eu espero em Deus, eu espero a promessa de Deus. Eu creio na palavra, eu creio na fidelidade de Deus. Porque aquelas pessoas em Esmina, aqueles que tiveram que perder a vida por causa da perseguição, foram mártires. Acho que no momento de passar o facão na cabeça de alguns deles, eles tinham que sempre lembrar: aquele que foi morto e reviveu, me trouxe a mensagem. Ele venceu a morte. Eu vou ressuscitar com ele, eu estarei com ele. Amém? A grande questão é que uma mensagem talvez como essa, talvez gere um incômodo dentro de nós, porque hoje, na modernidade de hoje, na cultura de hoje, nós somos ensinados a se autopreservar, a inflar o ego e preservar a si mesmo e as suas vontades. Mas nós devemos entender que andar com Cristo é negar a si mesmo. Porque quando vem as dificuldades, quando vem as lutas nas quais nós vamos passar, algumas dificuldades que talvez a gente vá enfrentar, o senso de autopreservação de si mesmo, do seu ego, da sua vontade, da sua zona de conforto, faz com que você fuja disso. Você desista, você abandone. Porque Jesus diz: aquele que vencer, versículo 10, não temas o que há de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito, a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Jesus está dizendo: mesmo que eles tirem a sua vida, vocês não viverão eternamente mortos longe do Senhor. Vocês não viverão debaixo da condenação. Vocês não viverão no lago de fogo e enxofre, mas o Senhor tem preparado grandes coisas para aqueles que o amam, que é a eternidade. É governar com Cristo, é uma vida gloriosa em Deus. Mas o problema é que muitos de nós não temos sido fiéis até a morte, por causa desse senso de autopreservação com o seu ego. Por isso que uma mensagem talvez como essa incomode essa geração, porque é uma geração que se importa mais com as coisas internas, consigo mesmo, e não com o próximo, e não com a vontade daquele que o chamou.
Porque muitas vezes nós corremos da vontade de Deus, quando a vontade de Deus é que nós vemos passar por tribulações, quando a vontade de Deus é que nós vemos ser provados. Nós corremos da vontade de Deus quando é assim, mas quando é a bênção, quando é o mover, quando é aquilo que te agrada, quando é uma promoção, quando é uma cura, daí você glorifica, você fala, aleluia, Deus, é isso, eu vou te servir para sempre, agora sim, vou ser fiel para sempre. Mas quando é no momento da dificuldade, quando Deus permite que você passe por algumas lutas, muitos desistem. E Deus sim permite que nós venhamos passar por algumas provações e tribulações. Deus permite para que nós venhamos ser transformados. Deus permite que nós venhamos passar por desertos. Deus permite que nós venhamos passar por vales. Amém? O problema é que nós fugimos do propósito, porque nós não enxergamos propósito nas dificuldades. Porque quando Deus te chamou, provavelmente Ele não falou que você ia, talvez, passar por uma pandemia. Quando o Senhor falou para você, abre uma empresa. Talvez o Senhor não tinha te avisado que você ia passar por uma pandemia e tudo ia fechar. Talvez quando Deus te curou de uma enfermidade lá no começo, Deus não avisou que talvez mais para frente você fosse pegar até o Covid mesmo. A grande questão é que nós passamos por situações que nos provam e testam a nossa fé, e isso faz parte do cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Mas nós achamos que só porque Deus nos chamou para fazer algo, seja para ser um pai de família, seja para ser um missionário, seja para ser um pastor, um líder, seja para ser um empresário, nós só vamos experimentar das partes boas de tudo isso. Muito pelo contrário. O Senhor vai permitir que nós venhamos passar por situações que nós seremos provados em nossa fidelidade com Ele, com o propósito dEle nas nossas vidas. Porque aquilo que Deus tem para fazer através de nós, é necessário com que nós venhamos nos deixar ser experimentados por Ele, provados por Ele. Eu acredito que muitos da igreja de Esmina talvez foram tentados pela morte. E o que é ser tentado pela morte? É justamente fugir dela, desistir do propósito, desculpa. Poxa, agora que estava tão da hora aqui, agora começou essa perseguição, beleza, mas agora Jesus disse, veio a carta aqui que o negócio vai ficar punk para o nosso lado, vai ficar difícil. Quer saber, meu? Vou sair fora. Ah, o deserto está outro, deixa quieto, eu vou sair fora. No meio do ano passado, foi, amor? Cadê a Carol? Foi, né? Acho que foi. Ela já sabe até o que eu vou falar, porque eu nem perguntei. No meio do ano passado, eu estava orando, né? Acordei cedo, comecei a orar, falei, nossa, presença de Deus, falei, nossa, o Senhor vai liberar um fogo aqui, vai ser um mover, agora o céu vai abrir. Daí o Senhor me mostrou um deserto, e eu via eu num deserto, com aqueles panos na cabeça, assim, para não dar insolação, sabe? Eu falei, nossa Deus, mas por que eu estou no deserto, né? Está uma unção aqui. Daí o Senhor só me disse assim, você vai ver que eu também sou Deus no deserto. Eu paro de pregar se eu for falar a lista das provas, né? Mas entendi que o propósito, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, era necessário passar por essas lutas e por essas dificuldades. Porque eu percebi que as dificuldades têm transformado coisas dentro de mim, que a zona de conforto e somente as bênçãos não iriam mudar dentro da minha história. Não iriam me transformar. Se tudo fosse fácil, você não seria mudado. Ok? Amém? Se tudo fosse de mão beijada, você não cresceria. Você permaneceria o mesmo. Então entenda que viver o propósito de Deus
Também é passar por provações, por dificuldades, por testes. Porque a intenção do Senhor é que nós venhamos ser transformados por Ele, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O problema é que muitos de nós fugimos quando nós encontramos as lutas, os desafios, começamos a abandonar a fé, abandonamos a igreja, abandonamos o propósito, fugimos do processo, porque sempre fugir é mais confortável do que lutar. Desistir é mais confortável do que tentar, do que se esforçar. Jesus disse: sabereis que são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros, amém? Tem gente que é difícil amar, não é verdade, né? Misericórdia. Às vezes eu penso assim, até a gente até conversa assim, meu Deus, por isso que Jesus não disse aquilo à toa, porque é muito difícil, é muito difícil. Porque às vezes pessoas diferentes, pensam diferentes, pisa no calo do outro, chuta a canela do outro, faz assim, quebra o nariz do outro que está atrás, é uma confusão, é uma loucura. Meus primeiros amigos quando eu entrei na igreja eram pessoas totalmente diferentes de mim, às vezes eu queria matar eles, às vezes eles queriam me matar, era uma coisa estranha, mas dá tudo certo, hoje, né, somos amigos, amém? Porque existem desafios, existem provas que nós passamos, provas da convivência, provas de situações externas que estão longe do nosso controle, mas muitas vezes pessoas escolhem sair da igreja justamente porque não sabem perdoar. É melhor eu sair do que ir lá e pedir perdão, ou perdoar pelo que fizeram, porque nem todo mundo vai acertar com você, amém? Sabereis que são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Isso fala de perdão. Acho que eu nunca tinha pedido perdão na minha vida antes de me converter, mas depois que eu me converti, tem hora que até fico sem jeito. Amém? Mas nós fugimos do processo. Muitas vezes Deus permite que exista um rebuliço na sua família. Rebuliço, ai, parece minha avó. Meu Deus, ai, misericórdia. Mas muitas vezes Deus permite, vamos usar o rebuliço mesmo, já que foi. Deus permite um rebuliço na sua família natural e na sua família espiritual, mas às vezes é para provar o teu coração. Às vezes é para saber onde está o seu coração e para saber o que você vai fazer. Deus ungiu Davi rei. Imagine se fosse rei no dia seguinte, ia ser um desastre. Mas Deus amadureceu Davi nos processos. Foi rejeitado, foi perseguido. Saul quis, olha o rebuliço na casa, né? Saul, em vez de levantar ele, quis matar ele. Olha o rebuliço na casa, né? Misericórdia. Mas mesmo assim, Davi escolheu honrar. Davi escolheu ser fiel a Deus. Amém? Mas poderia ter escolhido fugir do processo. Fugir da luta. Porque nesses momentos, não que Deus não conheça o seu coração, Deus conhece o seu coração. Mas esses momentos, muitas vezes, é para que nós venhamos conhecer o nosso coração, que nós achamos que conhecemos. Porque muitas vezes nós falamos, somos fiéis a Deus, é fiel, é isso. Mas nós também temos sido infiéis a Deus quando nós não perdoamos, porque não cumprimos a tua palavra. Quando nós desonramos, quando nós mentimos. Porque na verdade isso mostra que somos fiéis ao nosso ego e a nós mesmos, e à nossa vontade. Mas na verdade, fomos fiéis parcialmente à palavra dele. Ou seja, nem fomos fiéis, né? Amém? Amém nada, né? Quem fala nada. Porque nós somos provados, nosso coração precisa ser mudado. Você se converteu, glória a Deus, tem um propósito na minha vida, uma semana de convertido, estou voando, que bênção, mas vai ter uma hora que Deus vai começar a espremer o parafuso também. Porque você não veio com o coração pronto, seu coração precisa ser purificado. De cada um de nós. Isso nunca para.
Às vezes teve uma vez que eu estava em casa, nem sei que estava assistindo Netflix, olha aí. A gente estava na sala, daí a Carol foi fazer alguma coisa no escritório, eu fiquei lá na sala, e daí o Espírito Santo, preciso falar com você. Eu falei, fala, Senhor. Eu falei, nossa, Senhor, eu sempre penso assim, né? E quando eu penso assim, já vem uma cajadada. Fala, Senhor, nossa, o Senhor vai derramar uma revelação agora, certeza. É a resposta daquilo que eu estava orando. Eu falo, Senhor, o Senhor falou assim, você estava fazendo para homens e não para mim, você percebeu? Eu falei, você está de brincadeira. Eu falei, você está de brincadeira. Como assim? Daí eu começo a debater Bíblia, eu faço isso às vezes. Eu começo a falar, mas Espírito Santo, olha, mas... Daí o Senhor vence eu sempre. Que bom, né? E o Senhor começou a fazer com que circunstâncias começassem a acontecer à minha volta, para que eu conseguisse enxergar isso que eu não estava vendo. Porque eu estava tão coração duro, que eu não conseguia enxergar isso. Uma vez eu fui orar com Deus, eu falei, Senhor, fala comigo e tal, e fechei a porta e comecei a orar. Resumindo, o Senhor fala muito comigo com visão, né? E o Senhor me deu uma visão de Jesus vindo, e Jesus falava assim, pega uma vara e vamos pescar. Eu falei, que pescar? Vamos pescar? O Senhor, não dá, eu preciso, né, tal, fazer a palavra, não sei o quê. E daí o Senhor falou comigo, vamos, fica quieto. E eu ficava parado assim, e eu fiquei no escritório parado, e daí aquilo agitado dentro de mim assim, né? Daí eu falei, orar em línguas pode, né? Daí no escritório eu fiz assim, daí o Senhor falou assim, nem ora em línguas, fica quieto. Eu falei para você ficar quieto. E eu percebi naquele dia que eu não conseguia ficar quieto. Daí o Senhor falou assim, isso é Marta. Você está fazendo um monte de coisa, mas ao mesmo tempo, para mim, você não está fazendo nada que é eterno. Eu falei, nossa Deus, você pega pesado. O Senhor dá paulada, predica pastor e com Jesus. Às vezes, o Senhor, claro, estou contando trechos assim da minha história que o Senhor me deu uma confrontada, mas o Senhor, ele vem, ele derrama da glória, você fica chorando no chão lá, o Senhor te cura, restaura, faz um monte de coisa. Amém? Mas os testemunhos que estão fazendo associação com a palavra são esses, amém? Por quê? Porque nós temos a tendência de caminhar no ritmo do nosso coração ferido, vazio, rejeitado, que necessita de aceitação. Nem que para isso nós temos que fazer até aquilo que o Senhor não mandou a gente fazer. Tudo porque nós somos mais fiéis conosco do que com Ele, com a palavra dEle. Então o Senhor muitas vezes permite provas, situações que vão nos espremer, para que nós venhamos muitas vezes sair da nossa zona de conforto, sermos mudados e purificados por Ele. E as provas e as lutas que o Senhor permite que nós venhamos passar, elas nos levam a experimentar de 3 níveis de mudança na nossa vida. O primeiro nível nós podemos encontrar na própria igreja de Esmina. O código está ali. Esse primeiro código já está nesse texto que nós lemos. Esmina, ela se relaciona com a palavra mirra. E mirra é um óleo cheiroso, perfumado, é um óleo de cura. É um óleo usado também para fins medicinais. Esmina também, ela é uma planta que quando ameaçada, ou seja, quando você esmaga ela, ela exala um cheiro agradável. O que eu quero dizer com isso? Que os processos que Deus permite que nós venhamos passar, muitas vezes são processos de esmagamento. Processos que nos esmagam, a fim de que gerem em nós transformação, para que a essência de Deus seja extraída de dentro de nós. Assim como Esmina, e é muito interessante como o Senhor desenhou todas as coisas, e pensou e planejou em todas as coisas, porque justo na igreja que ia ser perseguida 10 vezes mais, é a igreja que se chama Esmina, que é uma planta que quando esmagada, exala um bom cheiro. Existem processos nas nossas vidas que vamos passar por situações de esmagamento, porque o Senhor quer gerar em nós transformação. Amém?
Se você está sendo esmagado em alguma área da sua vida, é porque o Senhor quer te transformar. Quando deixamos Deus nos transformar à sua imagem e semelhança, por meio da morte do nosso eu, nós exalamos um perfume suave que ministra cura às outras pessoas. E é uma unção capaz de transformar a próxima geração. Porque essa unção e esse aroma revela a Jesus Cristo e não a nossa carne podre muitas vezes. Amém? Porque o que nós temos para servir a próxima geração é Jesus Cristo. É Jesus. Nós precisamos exalar a essência de Cristo dentro da igreja, nos ministérios, nas células, mas fora da igreja principalmente. Precisa exalar o aroma de Cristo. As pessoas precisam sentir a fragrância de Cristo, mas às vezes para chegar a essa essência precisa esmagar, precisa provar. E muitas vezes nós não saímos do raso, andamos na superficialidade, porque quando o Senhor vem com o esmagamento, nós fugimos dele, porque esmagar dói. Esmina, essa planta também, quando é engolida, se você pegasse essa planta e comesse ela, ela tinha um gosto amargo. Aos olhos naturais, talvez a mensagem para a igreja de Esmina era uma mensagem amarga de engolir. Mas era necessário eles passarem por aquilo. E existem fases das nossas vidas e situações que são amargas para nós. Traição é amargo. Rejeição é amargo para nós. Quando você se sente usado, roubado, ferido, é uma situação amarga. Quem já foi traído em alguma área? Ai, que bom. Nossa. E pouco ainda, hein? Tem uns que não quis levantar a mão. Certeza, porque misericórdia. E a traição, ela é amarga. Você não sabe mais em quem confiar. Você não quer confiar mais em ninguém. A amargura é tão grande que a sensação e a vontade sua é fugir. É sair. Porque é amargo. Se alguém erra com você, é injusto com você, também é amargo. E às vezes, nós queremos simplesmente correr e fugir. E não resolver. E não perdoar. Queremos se vingar. Existem situações que o Senhor permite que nós vemos passar, que são amargas, são difíceis de engolir. Mas é necessário, porque são nessas situações amargas que o Senhor está gerando em nós transformação. Tudo vai depender da resposta que você vai dar para Ele. Tudo vai depender da sua fidelidade para com quem te chamou. Amém? Glória a Deus. Outro exemplo que nós podemos dar também, que já aponta para outra coisa que nós podemos experimentar em Deus quando nós passamos por dificuldades, está em Lucas capítulo 22, do versículo 31. Abre aí para a gente ler junto, por favor. Lucas 22, versículo 31. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, olha o que Jesus disse para Pedro, quando você se converter, fortaleça teus irmãos. Pedro acho que se achava o mais convertido da galera, né? Agora Jesus está dizendo: Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tomou-lhe Jesus
Tornou-lhe Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. Puxa vida, cara. Entenda que Pedro ele não conseguia enxergar a hipocrisia que havia no coração dele. Senhor, eu sou o top. Eu vou com você até o fim. Tô aqui, meu. Se precisar, tô aqui. Tô pronto. Pode mandar aqui que eu faço o que for, eu vou com o Senhor até a morte. Mas Jesus permitiu que Satanás provasse Pedro, para que ele viesse se converter, para que uma área do seu coração fosse ser transformada por Deus, para que ele pudesse fortalecer seus irmãos, em outras palavras, para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Pedro passou por um processo muito difícil. Ele teve um grande encontro com a sua hipocrisia. Ele chorou a sua hipocrisia. Pedro teve um momento ali de isolamento, de desistência, de tristeza, que talvez só ele entendesse. Momento de solitude e até mesmo de solidão. E aqui fala de processos em que nós somos muitas vezes peneirados. E aqui onde o trigo ele é peneirado ou cirandado de um lado para o outro, vem com o propósito de eliminar grãos secos, remover sujeira, remover palha ou até mesmo joio, ou seja, impurezas que estão no trigo. O Senhor permite que nós venhamos passar por processos de lutas e dificuldades, muitas vezes para que as impurezas dos nossos corações sejam removidas por Ele, para que nós possamos realmente enxergar e encontrar um lugar de arrependimento, um lugar de transformação e um lugar de mudança. São situações que talvez você possa estar passando, que você se sente como se estivesse sendo peneirado como um trigo, a sua vida não está uma bagunça, uma confusão, nada fica no lugar, nada parece que dá certo, o que está acontecendo? Parece que as coisas estão saindo do seu controle. Mas a verdade muitas vezes é que Deus está permitindo que você passe por uma luta, para que o seu coração seja purificado, para que você possa cumprir e viver o propósito dele. O problema é que nessas horas, muitas vezes, quando as coisas começam a ficar difíceis, muitos também têm a tendência de correr e fugir. Amém? De correr e fugir. Começou o confronto, foge. Começou o confronto discipulado, corre. Para ouvir aquilo que quer e não para escutar aquilo que precisa. Muitas vezes nós somos peneirados como trigo. Pedro passou por esse processo de peneira e purificação para se tornar um dos maiores líderes da igreja primitiva, onde ele mesmo interpretou a própria manifestação do avivamento, citando Joel capítulo 2, e na sua pregação mais de 3.000 pessoas se converteram. O que será que vai acontecer com a gente, se a gente parar de correr dos processos? O que Deus pode fazer na nossa história, se nós pararmos de correr das nossas dificuldades? Amém? Porque Deus tem grandes coisas para fazer. Deus está levantando uma igreja que vai liderar essa estação de tabernáculos, como o nosso pastor Davi tem falado nesses dias, a manifestação da glória de Deus. Mas será uma igreja que não será egocêntrica, mas é uma igreja na qual Jesus Cristo é o centro. Mas nós precisamos permitir sermos peneirados. Porque Esmirna, se não fosse esmagada, ia ser apenas uma flor bonita. Mas agora que foi esmagada, ela podia ser usada como um óleo de cura, como um óleo de unção, como um perfume agradável. Deus não espera apenas a aparência, Deus não espera coisas bonitas
Deus espera as coisas verdadeiras, Deus espera essência. Satanás trabalha na aparência, mas Deus trabalha no secreto, é na essência. Não é o que parece, mas é o que é que importa para Deus. E muitas vezes Deus permite que esses processos aconteçam, para que nós venhamos encontrar dentro de nós quem realmente somos feitos por Ele, qual é o nosso propósito dEle em nós, para que nós venhamos encontrar verdadeiramente nele toda a plenitude, sermos completos nele e manifestarmos aquilo que Ele tem para nós, que revelará a Cristo para essa geração. Mas precisamos permitir sermos purificados também pelas peneiras. Amém? Às vezes a peneira vem, você sai do emprego, perde amizades, assim, existe afastamento, Deus muda as coisas de lugar, mas talvez seja porque Deus está peneirando, e peneirar dói. Amém? Peneirar dói. Glória a Deus. Deus espera essência para essa próxima geração. Que nós venhamos ser esmagados, permitimos sermos mudados, para que nós venhamos ser o óleo de cura, uma unção que ativa essa próxima geração, mas que também se permite ser renovada por ela. Porque o apóstolo Paulo diz para Timóteo, nos últimos dias serão dias trabalhosos, muito difíceis. Pessoas serão amantes de si mesmas, desonrarão os pais, desonrarão as mães, serão presunçosos, mentirosos. Resumindo o pacote, serão fiéis consigo mesmas e não terão compromisso com o reino. E vai ser muito difícil pastorear essas pessoas. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Vai ser uma luta muito grande, porque elas têm compromisso consigo mesmas e não com Deus. E quando vem a luta, vem a dificuldade, ela escolhe o lado, que é a si mesma. Ela não se permite ser mudada, não se permite ser transformado. Vocês estão entendendo? Amém? Uma geração tão egocêntrica e narcisista, nossa, que fica olhando a própria foto no celular por meia hora. É um grande risco de nós entrarmos numa igreja superficial e não verdadeira na essência. Outro nível de experiência que Deus permite que nós venhamos passar por Ele quando existem provações e lutas é a experiência da maturidade. As provações, as lutas, elas podem causar em você, e uma hora elas vão chegar e vão causar. Se você não correr, vai. Transformação, purificação e também maturidade. Em Tiago 1 nos fala sobre isso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, mas aqueles que são fiéis consigo mesmo e com o seu ego, eles não se alegram e nem adoram nas provações, mas eles apenas reclamam e murmuram, porque a fidelidade deles não é com Deus, é com Leviatã. Por isso que nunca sai do deserto, está sempre reclamando, está sempre murmurando, ó céus, ó vida, ó luta, olha isso, aqui desgraça, aqui não sei o quê, mas não para adorar, para louvar a Deus, porque a fidelidade deles é consigo mesmo e não com Deus. Vê se o cara é fiel, vê se o cara clama, se o cara ora, se o cara jejua, se o cara adora em dobro na dificuldade, ou se ele está reclamando ou ele só reclama. Porque se ele está só reclamando, talvez Deus tenha permitido essa pessoa passar por isso, para que as impurezas do coração sejam expostas, para que ele seja transformado e purificado. Se você está só reclamando, entre nesse lugar de arrependimento, fala assim: Senhor, limpa o meu coração e coloque em mim um louvor em meio à luta. Amém? Glória a Deus. Voltando um pouco falando sobre Pedro, depois desse processo de peneira de Pedro, Jesus aparece para Pedro. Pedro já estava desistindo do ministério, Pedro já tinha desistido, ele estava indo pescar. Mas poxa, eu vou pescar, não tem mais jeito, então eu sou um hipócrita, sou tal, né?
De fato estava sendo mesmo ali, Deus mostrou isso para ele, mas não é da finalidade de Deus fazer com que você fosse morto, paralisado nesse processo. O deserto, as lutas não é o nosso fim. Porque quando nós se permitimos passar pelo processo, acontece como foi com Pedro. Jesus chamou Pedro de canto e falou assim: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo, foi por 3 vezes isso. Jesus estava restaurando o ministério de Pedro. Às vezes Deus mexe em algumas coisas na qual nós nos apoiamos e nos orgulhamos. Às vezes você apoia no seu ministério, você apoia nas suas finanças, você apoia na sua empresa, e Deus começa a cirandar ali as coisas, deixa Satanás peneirar você. Ou como o apóstolo Paulo derruba você do cavalo. Às vezes Deus tem que derrubar você do cavalo para você parar, para que nós venhamos enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. E às vezes nós falamos: Senhor, como Jó, né? Não tenho mais nada, já foi tudo, foi casa, foi tudo. Foi tudo, Deus. Mas Deus vem e restaura Jó, assim como Deus veio e restaurou o ministério de Pedro, o ministério pastoral de Pedro. Amém? Nós queremos cumprir o propósito de Deus dessa geração, mas nós não queremos passar pelos processos. Não queremos ser liderados pela palavra de Deus. Porque quando a amargura vem, quando a dificuldade vem, quando alguém pisa no seu calo, como você resolve? Porque eu descobri uma coisa: eu não posso confiar no que eu sinto. Eu preciso confiar no que a palavra diz. Eu resolvo de acordo com o que a palavra diz. Às vezes, eu e minha esposa, a gente pensa diferente em algumas coisas, né? E como que a gente resolve? Bom, você pensa assim, eu penso assim, vamos ver o que a palavra de Deus diz. E a gente vai fazer o que a palavra de Deus diz. Porque o pensamento que vale mais do que o nosso, a opinião maior do que a nossa, é a de Deus, que é o que nos une. Amém? Só que muitas vezes, fazer o que a palavra diz mata o nosso eu. E nós fugimos disso. Tiago 1, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, apesar de todas as nossas lutas e provas, Jesus está conosco, devemos ter esperança nele e entender que Deus está gerando em nós maturidade, para que nós venhamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus tem recursos para nós, Deus tem dons espirituais para nós, mas também Deus tem processos para nós. Vem na igreja, bate a nave, nos turnos que a gente via, recebia, né, os dons, via anjo, era uma loucura, uma confusão. Mas eu saía do turno, saía da igreja, na segunda-feira eu encontrava um processo. Eu encontrava uma luta, eu encontrava uma prova. Porque Deus também tem isso para nós, para que nós venhamos ser forjados, para que os nossos frutos venham ser bons. E se você já deu frutos, a palavra do Senhor nos diz que Ele vem e poda com a sua palavra, para que nós venhamos dar ainda mais frutos. Existe uma unção específica e um derramar específico para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Aqueles que permanecem fiéis até o fim cumprirão e viverão o propósito de Deus. Não podemos fugir, não podemos desistir, não podemos ficar pensando no Egito, ai como era antes, ai que legal, ai que não sei o quê. Passa pelo deserto, passa pela prova, pela dificuldade. E se deixe ser amadurecido por Deus, testado por Deus, purificado por Deus, transformado por Deus. Porque talvez tenha entrado a aparência, mas para essa estação Deus quer essência. Deus vai levantar Davis, pessoas que Deus olhou no secreto, escondido, mas que terão um coração fiel nos processos.
Em Gênesis nós lemos a história de José. O louvor, se quiser subir, pode subir, que já estou terminando, por favor. Em Gênesis nós lemos a história de José, um sonhador, que passou por processos muito difíceis, por causa dos ciúmes e da inveja dentro da própria família. Ele foi traído, seus próprios familiares o traíram, o venderam, quiseram assassinar eles pela intervenção de Judá. Ali ele foi vendido para ser escravo no Egito. E depois ali, na casa de Potifar, ele fez tudo com grande excelência, o Senhor era com ele, mesmo no processo de dificuldade, o Senhor era com ele, o Senhor abençoou ele. Mesmo vendido, o Senhor abençoou aquele homem. Ele passou por um processo de amargura. Mesmo assim, ele foi próspero onde o Senhor o colocou, mas quando ele achou que estava voando, que estava top, Deus precisou podar aquele homem. Então a mulher de Potifar mente, acusa ele injustamente, e aquele homem então ele é preso injustamente. E lá preso injustamente, ele ficou pelo menos uns 13 anos preso. E nesses 13 anos que ele ficou preso, ele pediu ajuda ali para um padeiro e para um copeiro. Falou assim: ó, quando você estiver na presença do faraó, lembra de mim, hein? Né, aquele amigão, você fala assim: ó, lembra de mim, hein, cara? Tamo junto, hein? Tamo junto ou não tamo? Você fala: tamo junto. O cara esqueceu dele, meu. Esqueceu dele. Ele ficou mais um tempo preso, né, dando aí em torno de 13 anos no total preso. Até que teve um momento específico que Faraó teve um sonho muito específico. E mandou chamar, o copeiro lembrou de José e mandou chamar José. E José interpretou o sonho, e daí ele começou a cumprir o propósito que o Senhor tinha para ele, depois de muitos anos, depois de muitos processos. E esse homem, ele tem uma declaração muito forte, em um momento em que seus irmãos chegam até ele. Ele é tocado pela amargura, né? Ele dá uma manipulada ali, até que ele não aguenta mais, resumindo aqui, ok? Ele revela, fala assim: ó, sou eu, sou José. Os irmãos que traíram ele ficam com o queixo no chão. Fala: meu, como assim? Tipo, os irmãos devem ter pensado: agora lascou, né? Deu ruim, ele vai nos matar agora, vai nos prender. E José, ele olha para eles e diz assim: não foram vocês que me trouxeram até aqui, mas Deus é quem me enviou à frente de vocês, para preservar a vida de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês me traíram, mas Deus quis que fosse assim. Mentiram e eu fui preso injustamente, mas Deus quis que fosse assim. Me traíram na cadeia, esqueceram de mim, os caras estavam juntos, mas me traíram. Falava que estava junto, mas me traíram. Mas Deus quis que fosse assim. Porque Deus me trouxe até aqui para preservar a vida de vocês, que me venderam lá atrás. Ele parece quem aqui? Jesus. Eu olho para essa frase, eu vejo Jesus. Eu olho para esse versículo, eu vejo Jesus. Porque o José já não estava mais vivo. Ele morreu nos processos de Deus. Ele não desistiu. Ele passou pela amargura, ele passou pela traição, mas ele permaneceu. E ele olhou para aqueles que traíram ele e falou assim: olha, Deus só usou vocês para me forjar, para trazer eu até aqui. Imagine como que José deve ter pensado: poxa, eu tive um sonho que vou estar assim, tal. Como que será que Deus vai fazer? Abriu uma porta, eu entrei e rolou. Não. José precisou ser transformado, porque o filho mimado de Jacó precisava crescer, e ele precisava passar pelos processos de Deus. Amém? Deus tem coisas novas para nós. Os anjos do Senhor estão aqui neste lugar. O Senhor me mostra muitos anjos aqui. E o Senhor está preparando algo nesta casa.
Reba surianda na lama surianda nai. O Senhor tem algo para as nossas vidas, para a nossa história e para esta igreja também. Mas é necessário processos. José permitiu ser amadurecido nos processos. Não fugiu. Não fuja dos processos de Deus. Não fuja das lutas. Talvez você passe por traições, por abandono, por dificuldades, situações de amargura, e que não condizem com aquilo que Deus disse que você iria viver. Na verdade, não teve nenhum spoiler de Deus, pelo menos avisando assim, olha, vai ser uma bênção, vai ser um romper, vai viver coisas grandiosas lá, mas Deus nem sequer falou, mas vai ter uma lutinha aí, vou te mostrar aqui. Às vezes nem teve um aviso. Você entrou na nova temporada, começou a viver em obediência o começo da sua vida, o começo da sua história com Deus, mas você não esperava que havia muitas vezes rasteiras, traições, lutas, abandono, dificuldade, briga. Casou, achou que ia ser um mar de rosas, paz e amor só, tranquilo, não imaginava que ia ter uma dificuldade ali, que ia ter um outro atrito ali. Em alguns casos de pessoas que estão aqui essa noite, até casos de traição. Poxa, eu não imaginei isso, não foi com isso que eu sonhei. Que propósito é esse, Deus? Talvez José pudesse ter se perguntado, Deus, que propósito, que negócio é esse, cara? Eu tive um sonho e agora eu estou sendo vendido pelos meus irmãos. Depois ele, ali, talvez no auge da sua história, ele, poxa, estou top agora, estou próspero aqui. Ele cai numa armadilha e é acusado injustamente, ele é preso injustamente. E ele talvez pensou, Senhor, mas que propósito é esse? Que sonho é esse? Que negócio é esse, meio esquisito, meu? Não estou entendendo. Mas a verdade é que Deus estava constituindo José, um homem segundo o seu coração. Entenda algo, Deus usa pessoas, mas Deus é o teu Pai, e Ele está constituindo em você um homem e uma mulher de Deus, porque o Senhor tem coisas grandes nessa nova estação. Deus tem grandes coisas, mas para você carregar o peso dessa glória, dessa nova estação, Deus precisava constituir você, e Ele deixou você passar por lutas, Ele deixou você passar por traições, Ele deixou você ser humilhado, para que você se levantasse com autoridade e manifestasse um novo perfume para esta geração. Deus também, a palavra de Deus nos mostra também no livro de Josué, o Senhor ia entregar a terra para eles, grandes coisas iam acontecer, mas Deus disse para Josué, santificai-vos, porque farei grandes coisas no meio de vós. E muitas vezes o processo de santificação é um processo doloroso que nós passamos. A santificação que Deus estava falando com Josué aqui, era a circuncisão, mas só que os caras já eram grandes. Nem imagine a dor que ia ser passar por isso. Mas essa era a santidade que Deus esperava daqueles homens, para que eles pudessem pôr o pé, romper e viver o novo de Deus. Deus tem grandes coisas para nós, para esse novo tempo, muitas coisas. Talvez alguns de nós realmente, por causa da palavra de Deus, vamos enfrentar a morte cara a cara. A igreja perseguida de forma cultural, mas mesmo assim, Deus tem grandes coisas para nós. Mas Deus está gerando em nós um nazireado para essa geração.
Deus está nos separando para essa geração, para sermos pais que vamos gerar uma geração gloriosa e não uma geração ingloriosa. Mas Deus está nos peneirando, Deus está muitas vezes ali permitindo que nós venhamos passar por lutas, por dificuldades, sermos esmagados, para que uma essência, um aroma agradável suba nesta geração e se manifeste nesta terra como nunca antes. Talvez você tenha entrado aqui essa noite e você foi um homem também como outro homem bíblico, Jonas, que por causa do pensar em si mesmo, por pensar da sua ferida, da sua amargura, ele escolheu fugir do propósito de Deus. Foi fiel consigo mesmo e não com Deus. 3 dias na baleia, morto, ressuscitado ali, foi cuspido fora na praia. E Deus dá uma segunda chance para Jonas. Talvez você passou por situações, por provas e por lutas, em que você estava bem financeiramente, você estava bem em todas as áreas da sua vida, mas o seu coração estava amargurado e você não foi fiel à palavra e você abandonou o propósito. Talvez você passou por situações em que emocionalmente você estava bem, mas suas finanças foram tocadas, a sua casa foi tocada, e você culpou a Deus e você abandonou o propósito. E assim como o Senhor deu a Jonas uma segunda chance, porque a palavra nos diz que pela segunda vez a palavra do Senhor veio a Jonas, o Senhor está te dando mais uma chance. Deus está te dando uma segunda chance para que você se alinhe e você viva o propósito dele nessa terra. Ou talvez você entrou aqui essa noite e você ainda não teve um encontro com Jesus. E você, em meio às lutas, às dificuldades na sua vida, em meio às crises, você se encontrou sozinho, abandonado, ferido, rejeitado. Mas Deus está aqui, e a palavra de Deus nos garante que Ele está conosco em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provações. E o Senhor está estendendo a mão para você essa noite, te chamando: filho amado, vem, que eu vou cuidar de você. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu tenho algo eterno para você. Eu tenho a eternidade, eu tenho a salvação para você. E se você entrou aqui essa noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e você quer fazer isso agora, entendeu que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se você entendeu que o seu fardo está pesado demais, Ele quer trocar o fardo com você e te dar um fardo leve. Se você entendeu que Deus está te chamando, essa noite quero te convidar a fazer essa oração comigo. Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga, Senhor, com Teu precioso sangue, as minhas transgressões, os meus pecados e as minhas iniquidades. Porque hoje eu me arrependo e me humilho diante dos Teus pés. Coloque em mim o Teu Espírito Santo e cumpra a Tua vontade em mim. Em nome de Jesus.